E aí, pessoal, já pararam para pensar por que o seu nome começa com a letra que começa? A gente cresce achando que é só uma letra, sabe? Uma coincidência boba, uma escolha meio aleatória dos nossos pais. Mas e se não for bem assim? E se essa primeira letra do seu nome fosse, na verdade, um símbolo? Tipo um convite silencioso que a vida te faz, chamando você para se lembrar de quem realmente é. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada diferente, uma aventura simbólica, letra por letra. Vamos explorar o que o seu nome pode sussurrar sobre a sua essência mais profunda, seus talentos escondidos e até mesmo aqueles desafios que te fazem revirar o estômago. E para dar o pontapé inicial, a gente começa pelo começo, claro, pelas letras A, B e C. E antes da gente mergulhar de cabeça, já faz aquele favorzinho. Deixa seu like nesse vídeo para ele voar e alcançar mais gente que também está nessa busca. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios dessa nossa saga. E me conta nos comentários qual é a primeira letra do seu nome. Quero ver a galera se identificando. A letra A é a porta de entrada. O primeiro passo nessa caminhada. Não é à toa que ela desfila em primeiro lugar no alfabeto, né? Quem tem um nome que começa com A, geralmente carrega uma energia que é um verdadeiro estopim. Puro impulso, pura liderança, um desejo ardente de começar. É aquela pessoa que sente um comichão para fazer, para realizar, para dar o pontapé inicial em algo novinho em folha. Existe uma chama dentro dela que não se aquieta, que quer se mover, criar, tomar decisões. É como se o próprio universo desse um empurrãozinho e dissesse: vai, não espera não. Você nasceu para dar o primeiro passo, para abrir os caminhos. Na linguagem do invisível, a letra A lembra muito o arquétipo do herói. Jung, o sábio das profundezas, falava horrores desse símbolo. O herói é aquele que ousa sair do ninho conhecido e se joga no mundo lá fora, enfrentando monstros e desafios para descobrir quem ele é de verdade. E quem tem a letra A no nome, especialmente no comecinho, carrega essa missão, essa marca de ser o iniciador. Mas toda luz tem sua sombra, não é mesmo? Às vezes, essa pessoa pode virar um furacão de impaciência, querer mandar em tudo, ou até tentar resolver o mundo sozinha. O grande desafio aqui é ter o discernimento de saber a hora certa de agir e a hora de dar um tempo. Liderar sem sufocar, agir com bravura, mas também com a cabeça no lugar. Logo depois do A, suave como uma brisa, vem a letra B, e de repente o ritmo muda. A energia do B é mais macia, mais acolhedora, como um abraço apertado. Quem começa o nome com B costuma ter um jeitinho mais sensível, mais afetuoso. São aquelas pessoas que enxergam o outro com um olhar que transborda empatia, que tem uma escuta que parece absorver cada palavra e um carinho natural no jeito de lidar com os sentimentos. Se o A é o impulso que bota para quebrar, o B é o colo que ampara. É a energia do feminino em sua essência mais pura, da nutrição, do acolhimento, da escuta que acalma. Jung falava da imagem da grande mãe como um arquétipo poderoso, morando dentro de cada um de nós. Aquela força que protege, que aconchega, que cuida. Pessoas com a letra B são, muitas vezes, aquelas que estão sempre com o radar ligado para os outros, cuidando, às vezes até demais. E aí mora uma pegadinha. O desafio é não se esquecer de si mesma em nome do outro. Aprender que cuidar também inclui se colocar em primeiro lugar de vez em quando, que amar de verdade também é saber dizer não quando a alma pede. E então a gente chega na letra C. O C é pura vibração, é criatividade em ebulição, é comunicação que flui. Quem tem o nome começando com C, normalmente tem um dom especial para se expressar. Gosta de prosear, de trocar ideias, de ensinar, de criar com as mãos, com a voz, com a vida. É aquela pessoa que transforma sentimento em palavra, emoção, em arte, ideia em ação que faz o chão tremer.
Existe nela uma leveza, uma espontaneidade que lembra muito o arquétipo do mensageiro, aquele que leva ideias de um lugar para o outro e, com isso, muda a realidade ao seu redor, sem nem perceber. Mas esse tipo de energia também traz um desafio e tanto: manter o foco. Pessoas com a letra C podem se perder em um mar de 1000 ideias, começar vários projetos e não terminar nenhum. Às vezes, falam demais, pensam demais, mas têm uma baita dificuldade de parar, respirar fundo e dar profundidade àquilo que sentem. O aprendizado aqui é canalizar, direcionar essa energia criativa para algo que tenha um propósito de verdade, que realmente toque o mundo e não só fique girando dentro da cabeça. Depois do ímpeto de começar do A, do aconchego do B e da expressão vibrante do C, a jornada da alma continua e ela, a alma, precisa de estrutura. É aí que a letra D entra em cena, como um pilar. Quem carrega um nome que começa com D costuma ter uma presença que impõe respeito, mais firme, mais centrada, como uma rocha. Existe nessa letra uma energia de base, de alicerce, de construção. Pessoas com essa inicial têm uma tendência natural a organizar a vida, a planejar cada passo, a buscar segurança, não só para si, mas para todo mundo ao redor. É como se carregassem dentro de si uma bússola que aponta direto para a estabilidade. Elas não gostam de deixar as coisas soltas, preferem um caminho mais definido, com um propósito claro e uma direção. Na linguagem dos símbolos, o D lembra o arquétipo do construtor, aquele que não só sonha, mas bota a mão na massa, no barro, na terra, e ergue algo com uma solidez de dar inveja. Essas pessoas podem parecer mais sérias, até mais fechadas às vezes, mas é porque enxergam a vida com uma responsabilidade que dá gosto. Elas sentem que têm uma missão e querem cumpri-la com uma integridade de aço, mas claro, o lado sombra também aparece. Às vezes, essa busca por controle, por segurança, pode virar uma rigidez que engessa a alma. Um medo pavoroso do novo, do improviso, daquilo que foge do planejamento milimetricamente traçado. O desafio do D é aprender a confiar no processo, a entender que nem tudo precisa ser perfeito para dar certo, que a vida também é feita de caos e que algumas construções só se erguem depois de uma boa e velha bagunça. E aí, bem diferente dessa vibração mais séria do D, vem a energia fluida e curiosa da letra E. O E é movimento puro, é a alma que busca novidade, liberdade, expressão a plenos pulmões. Quem tem essa letra no início do nome costuma ser uma pessoa que não para quieta, com uma mente que borbulha, que se conecta com uma facilidade impressionante a ideias, a outras pessoas, a lugares inusitados. É como se o E dissesse para a vida: eu quero experimentar tudo o que for possível, cada gota dessa experiência. Jung falava muito do arquétipo do explorador, aquela parte do nosso inconsciente que nos puxa para fora da zona de conforto, que quer desbravar o desconhecido. E o E vibra exatamente nessa frequência. São pessoas que têm sede de viver, que não suportam a mesmice, que questionam as regras estabelecidas, que sentem uma necessidade inadiável de mudança constante. E isso é uma força incrível, uma energia de tirar o fôlego, mas que também cobra seu preço. Às vezes essa busca incansável por liberdade vira instabilidade. É comum que quem começa com I tenha dificuldade de se comprometer, de permanecer. Começa 1000 projetos ao mesmo tempo e quando as coisas começam a ficar mais profundas, já parte para a próxima aventura, deixando um rastro de coisas inacabadas. O aprendizado aqui é entender que a liberdade verdadeira não está em fugir de tudo, mas em se entregar por inteiro àquilo que faz sentido, com coração e alma. A letra F traz um convite para algo mais sutil e profundamente belo: o amor em movimento. O F é uma letra que carrega uma vibração afetiva, que é um bálsamo para a alma.
Pessoas com essa inicial têm uma sensibilidade estética que aflora naturalmente, uma capacidade inata de cuidar, de embelezar o mundo ao seu redor, como se fossem jardineiras de corações. É como se o F representasse o desejo de harmonizar, de suavizar a dureza da vida através do carinho, da presença que acende luzes, da delicadeza em cada gesto. Essa letra conversa muito com o arquétipo do cuidador, mas, diferente da letra B, que também acolhe, o F não só protege, ele transforma o ambiente, ele pinta sorrisos por onde passa. São pessoas que têm uma visão de mundo tão sensível, que enxergam beleza onde ninguém mais vê, que se preocupam com o bem-estar do outro de forma ativa, como quem cuida de uma flor rara. Só que esse coração tão aberto também se machuca. Fácil, viu? Quem começa com F pode acabar absorvendo dores que não são suas, tentando salvar o mundo inteiro, mesmo quando isso custa a sua própria paz. O desafio aqui é estabelecer limites, aprender que o amor mais bonito é aquele que flui com leveza, sem se prender à culpa, sem se apagar para brilhar para o outro. A essa altura da nossa jornada, a gente já percebe que as letras não são apenas formas ou sons banais. Elas carregam uma energia, uma vibração que, de certa forma, reflete aspectos do nosso próprio ser. É como se o alfabeto todo fosse um espelho mágico e cada inicial refletisse uma semente, um pedacinho da nossa essência. E quando a gente encontra a letra G, essa vibração ganha uma profundidade, uma densidade especial. A letra G é a letra da sabedoria, mas não de qualquer sabedoria, não. É aquela que brota da experiência, da busca incessante por respostas que vão além da superfície, que mergulham nas águas mais profundas da existência. Pessoas com G, no início do nome, geralmente têm uma mente que não para, profunda, reflexiva e um certo ar de mistério que as envolve. São observadoras natas, gostam de entender como as engrenagens da vida funcionam, mas não se contentam com respostas rasas, com migalhas. Elas querem ir além, querem saber o porquê de cada coisa, de cada movimento, e muitas vezes nem se dão conta disso, mas estão sempre procurando um sentido maior para a vida. Essa busca é muito parecida com o que Jung chamava de processo de individuação. Aquele movimento interno onde a gente começa a se desprender das máscaras sociais, daquelas camadas que nos cobrem, para descobrir quem a gente realmente é por trás de tudo isso. Quem carrega o G no nome tende a seguir esse caminho naturalmente, como se a alma dissesse baixinho: não quero viver no automático, quero encontrar minha verdade, meu próprio norte. Mas esse mergulho também tem um custo, um preço a ser pago. O lado sombra da letra G pode aparecer como isolamento, como uma sensação incômoda de que ninguém te entende de verdade, ou uma tendência a desconfiar demais do mundo e das pessoas. O desafio, então, é lembrar que a sabedoria não está em saber tudo de cor e salteado, mas em se permitir aprender com o outro também, em abrir as portas para o diálogo, para a troca de ideias. Aí vem a letra H, e com ela o movimento se abre de novo, como uma flor desabrochando. O H é ar, é respiro, é expansão sem limites. Quem tem essa letra no início do nome, geralmente carrega uma energia mais aberta, mais livre, como um pássaro que voa sem destino certo. São pessoas que têm uma presença leve, que inspiram os outros com sua simples existência, que gostam de trazer novidade, conexão, um sopro de mudança de perspectiva. A vibração do H é muito ligada ao arquétipo do visionário. Aquela pessoa que olha lá na frente, que antecipa tendências, que tem ideias que parecem ter vindo de outro planeta, muitas vezes à frente do seu próprio tempo. E, ao mesmo tempo, costumam ter uma postura tranquila, que acalma. Ela não impõe suas ideias. Ela convida e acolhe. E isso, por si só, já é um ato de transformação. Mas aqui também existe um desafio a ser superado. Com tanta leveza, às vezes, falta raiz, falta chão. Quem começa com H
Pode ter dificuldade de se comprometer com as coisas mais concretas da vida, com o dia a dia, com as responsabilidades. Pode idealizar demais, sonhar demais e esquecer de botar a mão na massa, de fazer acontecer. O segredo está em trazer o céu para a terra, em transformar visão em ação, permitir que as ideias ganhem forma, corpo, realidade. E então a gente chega na letra I, que muda tudo de novo, como um interruptor que se acende. Se o H era ar, expansão, leveza, o I é foco, introspecção, profundidade. O I é como uma linha reta que nos leva para dentro de nós mesmas. Pessoas que têm nomes começando com essa letra costumam ser mais introspectivas, mais analíticas, mais voltadas para o mundo interior, para as paisagens da alma. Elas pensam antes de agir, sentem antes de falar e têm uma intuição que é um verdadeiro superpoder, mesmo que muitas vezes não saibam disso. Na linguagem simbólica, a letra I carrega muito do arquétipo do eremita, aquela figura que se afasta do barulho do mundo para ouvir melhor a própria alma, para decifrar seus próprios mistérios. Não significa que essas pessoas sejam solitárias por natureza, mas sim que elas precisam de momentos de silêncio, precisam se afastar às vezes para se reconectar, para se reabastecer. Mas, claro, tudo isso também tem um lado delicado. Quem começa com I pode acabar se isolando demais, se cobrando demais, se calando mesmo quando tem muito o que dizer, o que transbordar. O desafio aqui é confiar. Confiar na própria voz. Confiar que o mundo também precisa escutar o que você tem a oferecer, que sua verdade é valiosa. Se até aqui a gente já viu força que irradia, acolhimento que ampara, movimento que pulsa, sabedoria que aprofunda e introspecção que revela, agora a jornada encontra novas expressões do ser, aquelas que nos conectam com o mundo, com o outro e com a nossa capacidade de influenciar a realidade. A letra J chega com essa força, como um raio. Quem carrega o J no início do nome costuma ter uma relação muito forte com o senso de justiça. É como se dentro dessas pessoas houvesse um radar natural que detecta o que está certo e o que está errado, sem falhas. Elas não suportam injustiça, mentira ou manipulação. São aquelas que defendem quem precisa, que tomam partido quando veem alguém sendo prejudicado, mesmo que isso custe caro, viu? Existe aqui uma coragem moral, uma firmeza nos valores que impressiona. O J vibra o arquétipo do justo, aquele que age em nome de princípios, que busca equilíbrio, que não tem medo de se posicionar, de bater na mesa se for preciso. Mas esse senso de justiça, tão nobre, também pode virar rigidez. Pessoas com essa letra podem cair numa armadilha perigosa. Achar que só existe um jeito certo de fazer as coisas, o delas. O desafio está em aprender a escutar o outro, a abrir espaço para diferentes pontos de vista, a entender que justiça não é sobre controle, mas sobre empatia, diálogo e uma verdade que se constrói junto, compartilhada. Já a letra K traz uma energia rara, como uma joia preciosa. Não é uma letra tão comum em nomes próprios, mas quando aparece, carrega uma força intensa que move montanhas. O K fala de poder interior, de uma energia transformadora que muitas vezes nem a própria pessoa compreende por completo. Quem começa o nome com K geralmente tem uma presença que marca, mesmo que seja discreta, sabe? É daquelas pessoas que, quando entram num lugar, parece que o ar muda, que o ambiente se transforma. Existe nelas uma vibração magnética, uma potência quase misteriosa que intriga. Esse é o tipo de pessoa que pode se reinventar várias e várias vezes na vida, que não tem medo de abandonar o que não faz mais sentido, como quem troca de pele. O K representa o alquimista interior, aquele que transforma dor em força, perda em aprendizado, crise em renascimento, como num passe de mágica. Mas com todo esse poder vem também um desafio e tanto: lidar com a própria intensidade. Quem carrega o K pode se sentir, muitas vezes, incompreendido,
fora do lugar, como se estivesse sempre por um fio entre o caos e a criação. O aprendizado aqui é aprender a canalizar essa força, sem se perder nela, usar o poder não para controlar, mas para construir, para edificar. E então vem a letra L, com uma energia que chega como um abraço apertado, que acalma o coração. O L é o amor em movimento. É a expressão da generosidade, da beleza, da diplomacia em pessoa. Pessoas com o nome iniciado por L costumam ter um carisma natural, um jeito doce, leve e conciliador, que desarma qualquer um. Elas gostam de ver o bem, são movidas por afeto, por amizade, por laços verdadeiros que as sustentam. Mas o amor do L não é passivo. Ele se manifesta em gestos concretos, em um cuidado com os detalhes, em uma atenção às pequenas coisas que fazem toda a diferença. Essas pessoas têm uma sensibilidade estética apurada. Percebem quando algo está fora do lugar e, muitas vezes, são as primeiras a oferecer ajuda, sem que ninguém precise pedir. O L é o arquétipo do artista sensível, aquele que vê harmonia onde os outros só enxergam bagunça e que quer, de alguma forma, melhorar o mundo ao seu redor, deixando sua marca de beleza. Só que essa busca por equilíbrio também tem seu preço. Quem começa com L pode se anular para evitar conflitos, pode engolir a própria dor para manter a paz externa, e com isso acaba se afastando de si mesma. O desafio é lembrar que amar também é se posicionar, que cuidar do outro não pode significar se abandonar, que a harmonia verdadeira não é um silêncio forçado, mas uma verdade compartilhada, dita com amor. A essa altura da jornada pelas letras, a gente começa a perceber como cada uma guarda um aspecto do ser, como se o alfabeto todo fosse um espelho gigantesco e cada inicial refletisse uma semente, um pedacinho da nossa essência mais pura. E quando a gente encontra a letra M, o que nasce é profundidade, um poço sem fundo de sentimentos. Pessoas com M no início do nome costumam ser muito ligadas à raiz, à família, às emoções que pulsam no peito, ao senso de pertencimento. Existe nelas uma natureza acolhedora, maternal, cuidadora, mesmo que não sejam tão afetuosas no modo de falar ou de demonstrar o que sentem. Carregam no coração uma firmeza silenciosa, uma presença constante que conforta. É como se fossem porto seguro para quem está por perto, um refúgio. O M traz a energia do nutrir, do proteger, do construir laços profundos que resistem ao tempo. São pessoas que dão valor ao que tem significado. Não gostam de superficialidades, preferem pouco, mas verdadeiro. E têm uma força interna imensa, uma persistência que impressiona. São determinadas, trabalham duro por aquilo em que acreditam sem se render. Mas essa dedicação à raiz também pode virar peso, viu? Quem tem essa letra pode acabar se sobrecarregando, cuidando de todo mundo e esquecendo de si mesma. Pode cair na armadilha do controle disfarçado de cuidado, ou da teimosia travestida de compromisso. O desafio do M é aprender a soltar o que não depende só dele. É entender que amar também é permitir que o outro cresça, mesmo que isso leve ao afastamento, que o rio encontre seu próprio curso. E aí vem a letra N, com uma energia completamente diferente, como um raio de luz que corta o céu. O N é movimento, é agilidade mental, é uma vontade inesgotável de criar, de explorar, de transformar o mundo. Pessoas com nomes que começam com N têm uma mente que não para, viva, inquieta, cheia de ideias que brotam como flores na primavera. Estão sempre ligadas no que está por vir, no que pode ser feito de um jeito novo, diferente, revolucionário. Elas têm iniciativa, são boas de comunicação e geralmente são muito boas em articular diferentes áreas da vida. Parece que tem 1000 braços ao mesmo tempo. O N vibra com o arquétipo do comunicador, aquele que faz pontes, que leva mensagens,
que conecta mundos diferentes com uma naturalidade impressionante. Não gostam de rotina, de regras fixas, de ficar presas. Elas precisam de estímulo, de novidade, de espaço para criar e expandir. Mas é justamente aí que mora o perigo. Essa mesma energia de movimento pode virar ansiedade. Quem tem N pode começar muitas coisas e não terminar nenhuma. Pode falar demais e ouvir de menos. Pode viver pulando de um projeto para outro, de uma relação para outra, e no fim, sentir um vazio difícil de nomear. O aprendizado do N é encontrar foco, entender que a mente é uma ferramenta poderosa, mas só quando está a serviço do coração, que o conhecimento só vira sabedoria quando é vivido com profundidade, com alma. E por falar em coração, a letra O é pura expansão dele. Um abraço que envolve o mundo. O O carrega uma vibração aberta, generosa, universal. Pessoas que têm essa letra no início do nome costumam ter um senso de propósito maior, um chamado interno. Elas sentem, de alguma forma, que têm algo a oferecer para o mundo, mesmo que não saibam exatamente o que. Existe nelas essa chama interna, essa certeza silenciosa de que nasceram para algo além de si mesmas, para tocar vidas. O O vibra com o arquétipo do doador, do servidor, do sábio silencioso. São pessoas que acolhem, que ouvem, que ensinam, sem precisar de palco, sem querer holofotes. Têm uma energia envolvente, redonda como o próprio formato da letra. Elas inspiram confiança só de estarem presentes, de respirarem o mesmo ar que a gente. Mas o desafio está na entrega excessiva. Quem começa com O pode acabar se doando tanto que se perde de si mesma, se dissolve. Pode sentir que precisa estar sempre disponível, sempre forte, sempre bem, mesmo quando está exausta por dentro, com a alma sangrando. O aprendizado aqui é lembrar que o amor precisa de limites, que a verdadeira generosidade começa no alto amor, no cuidado com o próprio jardim. Cada letra traz uma semente, e quando a gente escuta o som da própria inicial, é como se algo dentro da gente respondesse, como se aquela vibração despertasse partes que estavam dormindo, esperando para se manifestar. Com a letra P, o que desperta é o senso de propósito, a vontade de fazer acontecer. Pessoas que têm nomes começando com P geralmente carregam uma força que impulsiona para a realização. Elas são objetivas, práticas e têm uma determinação que é um motor. Têm um desejo forte de fazer as coisas acontecerem, mas não apenas por fazer. Elas querem que tenha sentido, querem deixar uma marca, construir algo que dure, algo que valha a pena cada gota de suor. A energia do P é a do realizador com alma. É aquela pessoa que tem metas, mas que também se importa com o impacto do que faz, que sabe planejar e organizar, mas que também sente quando algo não está alinhado com seus valores mais profundos. Só que, justamente por isso, o P pode se tornar um general muito exigente consigo mesmo. Pode se cobrar demais, se sentir frustrado quando as coisas não andam como o esperado. Às vezes, até se isola, tentando resolver tudo sozinho, achando que ninguém mais vai fazer com o mesmo cuidado, com a mesma perfeição. O aprendizado aqui é aceitar que o propósito não nasce só do resultado final. Ele também vive no processo, em cada passo, em cada tropeço. Viver com propósito é caminhar com consciência, mesmo quando o destino ainda não é um farol claro. Aí a gente encontra a letra Q e ela muda tudo. O Q é uma letra rara, como uma pedra preciosa escondida. Poucas pessoas têm nomes que começam com ela. E talvez por isso ela carregue uma energia muito, muito especial. É uma vibração de silêncio profundo, de introspecção que vai além do que os olhos veem, de contato com mistérios que não se explicam com palavras, que desafiam a lógica. Quem tem essa letra costuma ser muito sensível, perceptiva, como um radar para o invisível. Pode parecer quieta, distante, até misteriosa, mas por dentro carrega um mundo inteiro, um universo particular.
É o tipo de pessoa que observa primeiro, sente depois e só então, com sabedoria, fala. A alma do Q é como um lago parado. Por fora tudo parece calmo, mas por dentro uma profundidade imensa onde segredos repousam. Essa energia lembra muito o arquétipo do guardião do segredo, aquele que tem acesso a saberes antigos, memórias ocultas, verdades que só se revelam no tempo certo, como flores noturnas. Mas o Q também enfrenta um desafio: a solidão. Por sentir tanto e falar tão pouco, pode se afastar dos outros sem querer, pode sentir que ninguém o entende ou que precisa esconder o que sente para se proteger do mundo lá fora. O aprendizado do Q é confiar. Confiar que existe espaço no mundo para a sua sensibilidade, que o silêncio é sagrado, sim, mas que a troca, a partilha, também cura, também liberta. E então chega a letra R, trazendo uma energia que nos devolve a ação, mas agora uma ação com alma, com coragem que transborda, com entrega total. O R é força que vem do coração, é a coragem de ser quem se é, mesmo que isso incomode, que cause um certo rebuliço. É intensidade pura, é vontade indomável, é emoção em estado bruto. Pessoas com essa letra costumam ser passionais, diretas, cheias de presença, que preenche o ambiente. Elas vivem com uma intensidade que arde, e quando acreditam em algo, é para valer sem meias palavras. O R vibra o arquétipo do guerreiro do coração. Não é sobre brigar, é sobre defender aquilo que importa com garra e alma. São pessoas que não se contentam com superficialidades, que entram de cabeça em tudo o que fazem e que muitas vezes despertam os outros só com a própria presença, com o próprio brilho. Mas toda essa intensidade também pode gerar explosões, como um vulcão em erupção. Quem tem R pode ser impulsivo, reagir antes de pensar, se magoar com uma facilidade impressionante ou acabar ferindo sem querer, deixando um rastro de dor. O desafio aqui é aprender a canalizar essa energia, a transformar o fogo em luz, não em queimadura. Relembrar que coragem não é se impor à força, é se permitir ser vulnerável sem perder a força, sem se diminuir. Quando a gente chega na letra S, algo acontece. A sensibilidade se manifesta de forma muito intensa, como um rio que transborda. O S carrega uma vibração de cuidado, de percepção, aguçada de uma conexão profunda com as emoções, tanto as próprias quanto as alheias. Quem tem nomes começando com essa letra costuma ser muito atento aos detalhes, às nuances do ambiente, às sutilezas do comportamento das pessoas. O S é como um sensor emocional. Sente o que está fora do lugar. Percebe quando algo não está certo, mesmo que ninguém fale nada. Essa sensibilidade pode ser um dom poderoso, porque permite uma compreensão profunda do mundo ao redor, um olhar que vê além da superfície. Mas também pode ser um fardo, um peso nos ombros. Quem começa com S pode se sobrecarregar, se magoar facilmente, sentir que carrega o sofrimento do outro nas costas. É um convite para aprender a criar limites, a se proteger sem se fechar para o mundo, para transformar essa sensibilidade em força, em um escudo. Depois vem a letra T, trazendo uma energia de estrutura e transformação. O T é aquele que busca ordem no caos, que quer construir bases sólidas para que a vida possa fluir com segurança e tranquilidade. Pessoas com essa inicial geralmente são organizadas, responsáveis e têm um senso forte de justiça e de dever que as guia. Mas o T também carrega o chamado da transformação profunda. É aquele movimento interno que nos força a deixar para trás o que não serve mais, mesmo que seja difícil, mesmo que doa na alma. O T simboliza a cruz no caminho, a necessidade de carregar um peso para poder crescer. Esse peso, muitas vezes, é a própria disciplina, a responsabilidade que pesa demais, o medo do erro. Quem tem T no nome precisa aprender a equilibrar essa
seriedade com leveza, essa rigidez com flexibilidade. Porque transformação verdadeira acontece quando a gente aceita soltar, desapegar, abrir mão do que não nos serve mais. E aí surge a letra U, com sua vibração de união e completude, como um abraço que envolve tudo. O U é a letra do elo, da conexão entre opostos, do abraço que une o que parecia separado, que junta os cacos. Quem começa o nome com essa letra costuma ser mediador, conciliador, alguém que busca a harmonia entre as diferenças, que encontra a paz no meio da tempestade. O U vibra com o arquétipo do pacificador, daquele que traz paz não pela ausência de conflito, mas pelo entendimento profundo das tensões, pela capacidade de ver os dois lados da moeda. Essas pessoas sabem ouvir, acolher, encontrar caminhos quando tudo parece difícil, quando a névoa impede a visão. Mas como tudo na vida, o desafio está em não perder a própria identidade ao buscar agradar os outros. O U precisa lembrar que a verdadeira união nasce do equilíbrio entre o eu e o outro, e não da anulação do eu, do sacrifício pessoal. Chegamos às últimas letras, que trazem consigo uma energia especial, como um presente. São diferentes, raras e cheias de simbolismo, cada uma à sua maneira. Começando pelo V, a letra da vitalidade e da vontade que move montanhas. Quem tem o V no início do nome costuma ter uma força interna que empurra para frente, que não permite parar. É uma energia de ação, de conquista, mas com um sentido mais profundo do que simplesmente vencer. O V vibra com o arquétipo do visionário, aquele que enxerga além do horizonte, que sabe onde quer chegar e está disposto a lutar por isso com unhas e dentes. Mas essa vontade pode virar teimosia, como um burro empacado. O desafio do V é saber dosar essa força para não se esgotar tentando controlar tudo, para não se perder na busca incessante pelo poder. Aprender que nem tudo está sob nosso comando e que, às vezes, a vida pede que a gente confie no fluxo, que se jogue na corrente. A letra W não é tão comum, mas sua vibração é fascinante, como uma melodia misteriosa. Ela representa a multiplicidade e a complexidade, a capacidade de ser muitas coisas ao mesmo tempo. Quem começa o nome com W costuma ser multifacetado, cheio de interesses diferentes, com uma mente inquieta que nunca para. É o arquétipo do explorador que não se contenta com respostas simples e está sempre em busca de mais, de novos horizontes. O desafio aqui é lidar com a dispersão, encontrar foco em meio a tantas possibilidades que se abrem. Já o X é um símbolo poderoso, uma letra que carrega mistério, transformação e o desconhecido. O X representa o ponto de encontro entre diferentes forças, o enigma que desafia a razão. Pessoas com nomes iniciados por X têm uma energia que desafia o convencional, que não se encaixa nas caixas. Elas vivem no limite entre o que já foi e o que pode ser, entre o visível e o invisível, entre o sonho e a realidade. Essa letra nos lembra que parte da jornada é aprender a conviver com a incerteza, a abraçar o mistério da vida, a dançar com o que não se pode controlar. A letra I traz a imagem da bifurcação, da escolha, do caminho que se divide e nos coloca diante de encruzilhadas. Quem tem Ícaro no nome está sempre diante de decisões importantes, caminhos que se abrem para múltiplas possibilidades. O Ícaros vibra com o arquétipo do buscador, daquele que questiona, que quer entender o sentido da vida, que não se contenta com respostas prontas. Mas essa busca pode trazer dúvidas, angústias e uma sensação de estar perdido em um labirinto. O aprendizado do Ícaros é confiar no próprio caminho, mesmo quando ele não é claro, mesmo quando a neblina esconde o destino. E por fim, a letra Z, que simboliza o fim e o recomeço, como o último suspiro de um ciclo e o primeiro de outro. O Z é o fechamento do ciclo, a conclusão de uma etapa, mas também o impulso para algo novo.
para uma nova aventura. Quem tem Z no nome costuma ser uma pessoa que vive intensamente as fases da vida, aceitando que nada é permanente, que tudo se transforma. O Z nos lembra que toda jornada tem seus momentos de pausa, de reflexão, e que o fim de algo é, na verdade, o começo de outra coisa, um portal. Essas últimas letras nos mostram que, no final das contas, a vida é feita de movimento constante, vontade que empurra, complexidade que intriga, mistério que nos chama, escolha que liberta e renovação que nos mantém vivos. E que o nome, essa palavra que nos acompanha desde o nascimento, é muito mais do que um rótulo. É um convite eterno para a descoberta de quem a gente é. Se essa viagem pelas letras do nome despertou algo aí dentro, se você se identificou com alguma dessas energias, me conta nos comentários qual foi a letra que mais te tocou. E se você gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que prometem mais revelações sobre a sua jornada. A gente se encontra na próxima.